Capítulo 5. Quando na manhã seguinte, às 11 em ponto, Raskolnikov entrou na delegacia, na seção do juiz de instrução, e pediu que anunciassem sua visita a Porfiri Petrovitch, ele mesmo se admirou que demorassem tanto a recebê-lo. Decorreram pelo menos 10 minutos até que o mandassem entrar. Segundo seus cálculos, deviam tê-lo feito entrar imediatamente, e no entanto ali estava ele no vestíbulo, e pela sua frente passavam indivíduos que evidentemente não reparavam na sua presença. Na sala contígua, que tinha aspecto de repartição, havia alguns escriturários de pena em punho e era evidente que nenhum deles fazia a menor ideia de quem fosse o tal de Raskolnikov. Ele seguia com olhos inquietos e desconfiados tudo o que se passava à sua volta, inspecionando. Será que não havia por ali algum guarda, algum olhar secreto encarregado de espiá-lo para que não fugisse? Mas não havia nada disso, apenas as caras dos empregados muito atentos ao seu trabalho, e um ou outro indivíduo, e nenhum reparava nele, ainda que percorresse os 4 cantos da sala. Cada vez se firmava nele com mais força a ideia de que se de fato aquele homem enigmático do dia anterior, aquele fantasma saído debaixo do chão, soubesse de tudo e tivesse visto tudo, por acaso deixariam ele e Raskolnikov esperando ali tranquilamente até às 11, até que ele tivesse apetecido apresentar sua declaração, de onde se concluía que ou aquele homem não tinha vindo ainda acusá-lo, ou simplesmente que ele também não sabia nada, nem vira nada com seus próprios olhos e como poderia ter visto, e que tudo o que lhe acontecera a ele, Raskolnikov, no dia anterior, não fora mais que uma aparição ampliada pela sua imaginação excitada e doente. Essa explicação já no dia anterior, no momento do seu maior medo e desolação, começara a criar raízes dentro dele. Depois de pensar em tudo isso agora, e quando se preparava para uma nova luta, sentiu de repente que estava tremendo, e até ferveu de indignação só com a ideia de que podia tremer de medo diante daquele odioso Porfiri Petrovitch. O mais terrível para ele era ter de se ver outra vez em frente àquele homem. Sentiu uma aversão sem limites por ele infinita e até temia que esse ódio pudesse fazê-lo se trair de alguma maneira. E a sua indignação era tão veemente que o seu tremor cessou de imediato. Preparou-se para entrar com um aspecto sereno e altivo e jurou a si mesmo que iria se limitar na medida do possível a ficar calado e a olhar e que dessa vez, pelo menos, acontecesse o que acontecesse, haveria de dominar o seu temperamento doentiamente irritável. Precisamente naquele instante, o chamaram da parte de Porfiri Petrovitch. Por acaso, naquele momento, Porfiri Petrovitch se encontrava só em seu gabinete. Era uma sala de tamanho razoável, na qual havia uma grande mesa-escrivania, diante de um divã forrado de oleado encerado, uma escrivania, um armário no canto e algumas cadeiras, tudo móveis do estado de madeira amarela, que começava já a perder o verniz. Num canto da parede do fundo, ou para melhor dizer, no tabique, havia uma porta fechada. Ali do outro lado do tabique devia haver provavelmente outras salas. Quando Raskolnikov entrou, Porfiri Petrovitch fechou imediatamente a porta por onde ele entrara e ficaram os dois absolutamente sozinhos. Aparentemente, acolheu seu visitante da maneira mais jovial e amável, e só passados alguns minutos, em virtude de certos indícios, Raskolnikov notou uma certa ansiedade nele, como se o tivessem vindo distrair de repente ou o tivesse apanhado em alguma atitude muito íntima e secreta. Olá, meu caro, aqui o temos, nos nossos domínios, começou Porfiri, estendendo-lhe as 2 mãos. Bem, sente-se, Batiutka. Ou talvez não queira que lhe chame meu caro, nem Batiutka, assim, Turkort. Não considere isso uma familiaridade. Para cá, venha para cá, para o divanzinho. Simplesmente em francês no original, tá ok? Significa Turkort, não sei. Raskolnikov sentou-se sem tirar os olhos de cima dele. Nos nossos domínios, aquela desculpa por causa da familiaridade, aquela frasezinha francesa, simplesmente, etc, etc, tudo aquilo eram sinais característicos, mas, no entanto, me estendeu as 2 mãos e não chegou a me dar nenhuma. Retirou-as a tempo, pensou desconfiado. Vigiavam-se mutuamente, mas quando seus olhares se cruzavam, ambos os desviavam com uma rapidez fulminante. Trago-lhe um documento referente ao relógiozinho. Aqui está. Está bem redigido ou será preciso fazê-lo outra vez? O quê? O documento? Sim, não se preocupe, está bem, disse Porfiri Petrovitch, como se tivesse pressa de qualquer coisa, e dizendo isso, pegou no papel e deu uma olhada. Sim, é isto precisamente. Não é preciso mais nada, afirmou com a mesma precipitação nas palavras e deixou o papel em cima da mesa. Depois, passado um minuto, falando já de outra coisa, tornou a tirá-lo dali e colocou-o no seu escritório. O senhor, segundo me parece, me disse ontem que desejava me interrogar, oficialmente, acerca do meu relacionamento com essa mulher que foi assassinada, disse Raskolnikov, retomando o diálogo. Mas, vamos a ver, com que propósito veio isto de, segundo me parece? Foi a ideia que lhe passou pela cabeça como um raio? E de repente sentiu que a sua irritação, só pelo contato com Porfiri, por causa daquelas 2 palavras e 2 olhares, já tinham se expandido num instante em proporções assombrosas e que isso era terrivelmente perigoso. Os seus nervos se crispavam e a sua agitação aumentava cada vez mais. Mal, vou outra vez dar com a língua nos dentes.
Sim, não se preocupe. Temos tempo, murmurou Porfírio Petrovitch, dando voltas em torno da mesa, mas sem objetivo algum, dirigindo-se ora para a janela, ora para o gabinete, voltando outra vez para junto da mesa, evitando o olhar desconfiado de Raskolnikov, e ficando outras vezes parando e olhá-lo fixamente no rosto. A sua figura pequenina, gorducha, redonda como uma bola que parecia rolar em várias direções e bater em seguida contra todas as paredes e todos os cantos ficava muito estranha assim. Temos tempo. Fuma? Tem cigarros? Então aqui tem um, continuou oferecendo cigarro ao seu visitante. Olhe, recebo-o aqui, mas tenho a minha casa ali, do outro lado do tabique, fornecida pelo Estado. Mas agora, de momento, tenho uma casa em outro lugar. Era preciso fazer umas obras aqui, agora já estão quase prontas. Moradia a custo do Estado, sabe? É uma grande coisa, não é verdade? Não lhe parece? Lá, isso é uma grande coisa, respondeu Raskolnikov, olhando-o quase com sarcasmo. Uma grande coisa, repetiu Porfírio Petrovitch, como se de repente tivesse começado a pensar em alguma coisa de completamente diferente. Sim, uma grande coisa, exclamou quase gritando para terminar, fixando subitamente o olhar sobre Raskolnikov e parando a 2 passos dele. Essa monótona e estúpida reiteração de que a moradia à custa do Estado era uma grande coisa contrastava demais pela sua vulgaridade com o olhar sério, preocupado e enigmático com que fulminava agora seu visitante. Isso veio agravar ainda mais a cólera de Raskolnikov, o qual não pôde se dominar e proferiu um desafio sarcástico e bastante imprudente. Sabe de uma coisa? Perguntou de repente, olhando-o quase com insolência e como se encontrasse prazer nessa insolência. Ao que parece, é uma regra jurídica, um procedimento jurídico aplicável a todos os processos possíveis, que é o de começar de longe, por pormenores, ou por qualquer coisa séria, mas completamente secundária, com o fim de, por assim dizer, animar, ou para melhor dizer, distrair o interrogado, adormecer a sua vigilância e depois, de repente, de maneira mais inesperada, fazer de chofre uma pergunta fatal e perigosa. Não é assim? Parece que esse processo continua a ser mencionado religiosamente em todos os manuais e textos, não é verdade? De fato é assim, mas o senhor acha que eu lhe falei da moradia do Estado para... Hein? E depois de dizer isso, Porfírio Petrovitch fez uma carda e piscou os olhos. As rugas miúdas à sua testa se tornaram mais visíveis, mas se apagaram logo a seguir. Seus olhares se tornaram ainda menores, suas feições se dilataram e de repente ele desatou num riso nervoso longo, ao mesmo tempo em que retorcia todo o corpo e olhava Raskolnikov de frente nos olhos. Este começou também a rir um pouco, fazendo um responso grande, mas quando Porfírio, ao ver que ele também ria, teve um acesso de riso que ficou quase completamente vermelho. Então a repugnância de Raskolnikov ultrapassou repentinamente toda a prudência. Deixou de rir, franziu o senho e ficou olhando longo e rancorosamente para Porfírio, sem tirar os olhos de cima dele enquanto durava aquele riso prolongado que parecia intencionalmente não desejar dominar. Aliás, a imprudência era visível nos dois. Era como se Porfírio risse na própria cara do visitante, ao qual aquele riso ficava tão mal, e não se perturbava de maneira alguma por semelhante circunstância. Este último fato era muito significativo para Raskolnikov. Ele compreendia que Porfírio Petrovitch não se atrapalhara, e que pelo contrário, ele, Raskolnikov, é quem se deixara cair na armadilha, que com certeza havia nesse meio alguma coisa que ele ignorava, alguma intenção, que talvez estivesse tudo planejado e que logo a seguir, naquele mesmo instante, fosse se revelar e ficar claro. Foi imediatamente ao assunto, levantou-se do seu lugar e pegou o gorro. Porfírio Petrovitch disse resolutamente, mas bastante excitado. Ontem o senhor exprimiu o desejo de que eu viesse aqui para me fazer não sei que interrogatório. Acentuou especialmente a palavra interrogatório. Aqui estou, e se quiser me interrogar, pode começar já. Se não, permita que me retire. Não posso perder tempo, tenho de ir tratar de um assunto. Tenho de assistir ao enterro desse funcionário atropelado por uma carruagem que o senhor já sabe. Acrescentou e imediatamente ficou aborrecido consigo mesmo por causa daquela declaração e ficou mais excitado ainda. Tudo isso me aborrece muito, o senhor sabe. E há muito tempo pode ser que, em parte, a minha doença seja por causa disso tudo. Em resumo, queira me interrogar ou deixe-me sair, agora mesmo. Mas se me interrogar, faça-o de acordo com a lei. De outra maneira, não me presto a isso e a Deus, pois agora nós dois não temos nada que fazer a fazer. Não temos nada que fazer a fazer. Senhor, mas o que lhe aconteceu? Sobre o que eu vou interrogá-lo? Exclamou Porfírio, mudando imediatamente de tom e de aspecto e acabando com seu riso num abrir e fechar de olhos. Mas não se preocupe, por favor, pediu o solícito, tornando a andar ansiosamente de um lado para o outro e passando de repente para tentar fazer Raskolnikov sentar. Há tempo de sobra, e tudo isto são apenas pormenores. Eu, pelo contrário, estou muito contente que tenha vindo me visitar. Considero-o como uma visita. E me desculpe por este maldito riso, meu caro Rodion Romanovitch. Desculpe-me. É Rodion Romanovitch? É este o seu nome? Sou muito nervoso e o senhor me fez rir com a agudeza da sua observação. Às vezes é verdade, me põe a rebolar como uma bola de borracha e fico assim uma boa meia hora. Gosto de rir, tenho medo de uma paralisia, dado o meu temperamento. Mas sente-se, o que tem? Faça favor, meu caro, senão vou achar que está aborrecido. Raskolnikov se conservava calado, escutava e observava cada vez mais furioso. Aliás, sentou-se sem largar o gorro das mãos. Vou lhe dizer uma coisa a meu respeito, meu caro Rodion Romanovitch, para lhe explicar, por assim dizer, o meu caráter. Continuou Porfírio Petrovitch, dando voltas pela sala e parecendo como há pouco queria evitar que o seu olhar se cruzasse com o do visitante.
Eu, repare, sou solteiro, sou desconhecido e também não conheço ninguém. E além disso, sou um homem acabado, um homem endurecido, que se deixou ficar na sua concha. E não sei se já reparou, Rodion Romanovich, que entre nós aqui na Rússia, e sobretudo no nosso ambiente petersburguês, quando dois homens inteligentes se encontram, que ainda não se conhecem bem, mas que, por assim dizer, se respeitam mutuamente, como nós, neste caso, ficam uma meia hora sem acharem um tema para conversa. E ficam muito hirtos, um em frente do outro, e atrapalhados. Todo mundo tem um assunto para conversar, as senhoras, por exemplo, e as pessoas da alta sociedade, nunca falta a elas sobre o que falar. Mas os indivíduos da classe média, como nós, ficam atrapalhados e não conseguem dizer nada. Quero dizer com isso que são tímidos. E por que será isso, meu caro? Será que não possuem interesse pelos assuntos sociais ou porque somos muito honestos e não queremos nos enganar uns aos outros? Eu não sei. Que lhe parece? Mas largue o gorro. Assim parece que está disposto a já ir embora. Me dá verdadeira pena vê-lo assim. Eu, pelo contrário, estou tão contente. Raskolnikov largou o gorro e continuou calado, sério e sombrio, escutando o vazio e incoerente discurso de Porfírio. Será que a sua verdadeira intenção é de distrair a minha atenção com a sua estúpida loquacidade? Não lhe ofereço café porque não é lugar para isso. Mas por que pode passar 5 minutos com um amigo para se distrair? Continuou Porfírio sem interrupção. E já sabe, todos esses deveres de cortesia... Olhe, meu caro, não se ofenda por eu andar de um lado para o outro. Desculpe-me, Batutka. Tenho muito medo de ofendê-lo, mas este exercício é imprescindível para mim. Estou sempre sentado e é uma alegria poder estar 5 minutos em movimento. As hemorroidas, tenho a intenção de tratá-las por meio da ginástica. Dizem que homens de estado, até conselheiros secretos, saltam corda regularmente. Repare, é o que a ciência quer hoje em dia, é assim mesmo. Mas quanto a esses deveres daqui, interrogatórios e outros requisitos, repare, meu caro, foi o senhor que se referiu a isso há pouco. De fato, foi o senhor quem falou disso. E veja uma coisa, na realidade, esses interrogatórios às vezes desorientam mais o que interroga do que o interrogado. Mais o que interroga do que o interrogado. A este respeito, o senhor, meu caro, já fez há pouco uma observação tão justa quanto aguda. Raskolnikov não tinha feito tal observação. É um engano, um autêntico engano, porque afinal continua tudo na mesma, tudo na mesma como a lesma. Mas qualquer dia temos aí a reforma, está falando aqui da reforma do judiciário realizada após 1864 na Rússia. Continuando. E pelo menos vamos nos tratar de outra maneira. Mas, quanto aos nossos costumes jurídicos, segundo a sua exata expressão, estou absolutamente de acordo com o senhor. Mas vamos lá, diga-me uma coisa. Qual dos nossos acusados, inclusive o mais idiota, não sabe que há comércio interrogando acerca de coisas secundárias, conforme a sua feliz expressão, para depois de repente dar uma machadada em cheio na cabeça? Segundo o seu acertado símile, de tal maneira que por causa disso o senhor chegou a pensar que eu estava falando da moradia por conta do Estado, É um trocista. Bem, não faço isso com o senhor. Ah, sim, de fato uma palavra chama outra, um pensamento sugere outro. Foi o que o senhor disse ontem também, referindo-se à forma dos interrogatórios. Não sei se sabe dos interrogatórios, mas que importa a forma. A forma, em muitos casos, fique sabendo, é um absurdo. Às vezes dá mais resultado conversar amigavelmente. A forma nunca desaparecerá. A respeito disso, eu posso lhe responder, mas o que é a forma na realidade, eu lhe pergunto. Não é possível manietar a cada passo o juiz de instrução por causa da forma. A função do juiz de instrução é, por assim dizer, uma arte livre do seu gênero ou qualquer coisa do gênero. Porfírio Petrovitch parou um momento para tomar fôlego. Falava sem parar, tirando à toa frases ocas, e de repente soltava algumas palavras enigmáticas. Para alto contínuo continuar a dizer asneiras desatinadamente. Agora já eram verdadeiras corridas que ele dava pelo gabinete, movimentando cada vez mais depressa suas pernas gorduchas, de olhos fixos no chão, com a mão direita encarapitada nas costas e agitando sem cessar a esquerda em múltiplos gestos que de maneira espantosa nunca correspondiam às suas palavras. Raskolnikov observou de repente que, enquanto corria assim pela sala, parou 2 vezes junto da porta, mas apenas por um momento e com a intenção de escutar. Será que está à espera de alguém? Tá cheio de erros português, meu Deus do céu. Olha, o senhor de fato tem razão. Encareceu de novo Porfírio alegremente, olhando para Raskolnikov com um ar extraordinariamente bonachão que o fez estremecer e ficar imediatamente desconfiado. O senhor tem de fato razão em rir das fórmulas jurídicas com tanta graça, porque não há dúvida de que algumas das nossas fórmulas, com as suas pretensões de profundidade psicológica, são sumamente risíveis, sim senhor. E além disso, inúteis no caso de nos coibirem demasiado. Lá isso é. Voltando novamente às fórmulas, vamos ver. Suponhamos que eu reconheço, ou para melhor dizer, suspeito deste, daquele ou de outro indivíduo como culpado de um crime cujo processo me foi confiado. O senhor estudava direito, não é verdade, Rodion Romanovich? Sim, estudava. Bom, pois aqui tem um pequeno exemplo que poderá lhe ser útil no futuro. Isto é, não vai supor que eu me proponho a lhe dar lições ao senhor que escreveu aquele artigo sobre os crimes. Não se trata disso, mas apenas de lhe apresentar um fato como um pequeno exemplo. Vamos supor que eu passei a ter suspeitas deste, daquele ou daquele outro por me parecer que é o autor de um crime. Vejamos, por que eu iria incomodá-lo antes de tempo, embora possua algumas provas contra ele? Umas vezes me vejo obrigado, por exemplo, a mandar prender um indivíduo gentilmente, mas outras a pessoa em questão é de outro caráter. E, de fato, por que eu não lhe daria tempo para que passeasse um pouco pela cidade? Não, senhor, eu vejo, não está compreendendo o que eu lhe digo, e por isso eu vou lhe explicar com mais clareza. Se eu mando prendê-lo demasiado cedo, estou lhe prestando, por assim dizer, um auxílio moral. O senhor ri.
Raskolnikov nem de longe pensava em rir, pelo contrário, rangia os dentes, não afastando seu olhar inflamado dos olhos de Porfírio Petrovitch. E, no entanto, é assim sobretudo em relação a alguns indivíduos, porque são tipos muito diferentes e com eles só a prática equivale. O senhor pode me dizer, e as provas? Suponhamos que as provas existam, mas repare, meu caro, as provas são, na sua maior parte, facas de 2 gumes. E eu sou juiz de instrução, um homem fraco, reconheço. O que uma pessoa gostaria era de estabelecer os resultados do seu processo com uma exatidão, por assim dizer, matemática. Desejaria encontrar uma prova de tal natureza ou qualquer coisa do gênero 2 e 2 são 4. O que uma pessoa gostaria seria de uma prova clara e incontestável. E veja, se o prendo antes do tempo, embora eu esteja convencido de que é ele, sou eu mesmo que acabo me privando do meio de desmascará-lo mais à vontade. E como? Porque dessa maneira lhe destino uma posição, por assim dizer, definida. Defino-o psicologicamente e tranquilizo-o. E ele se escapa e se mete na sua concha. Compreende finalmente que está preso. Dizem que em Sebastopol, quando do caso de Alma, alusão à guerra russo-turca de 1853 a 1856, algumas pessoas inteligentes temiam que o inimigo atacasse o povoado declaradamente e o tomasse de um golpe. Mas vendo que o inimigo iniciava um assédio segundo todas as regras e abria a sua primeira trincheira, as tais pessoas inteligentes se alvoroçaram e se tranquilizaram. Pelo menos durante 2 meses a coisa se dilataria, até que a tomassem por um assalto em regra. Ri-se outra vez. Duvida outra vez? Sim, é claro, também tem razão nisto. Tem razão. Tudo isso são casos particulares, concordo com o senhor. O caso que lhe apresentei é de fato um caso particular. Mas repare, meu muito excelente Rodion Romanovich, é preciso se lembrar de uma coisa. O caso geral, esse que apresenta todas as fórmulas e regras jurídicas, o que os livros consideram e escrevem, não existe na realidade, pela simples razão de que cada assunto, cada crime, por exemplo, assim que aconteceu, passa imediatamente a se converter num caso particular. E às vezes em circunstâncias tais que não se parecem nada com o anterior. Às vezes acontecem casos muito cômicos nesse gênero. Bem, eu deixo o homem completamente só, não o prendo nem o incomoda, mas de maneira que fique sabendo em todas as horas e em todos os minutos, ou pelo menos suspeite que eu sei tudo, que sei tudo por ponto, que sigo a sua pista dia e noite, inutilizo as suas cautelas e para que viva numa eterna suspeita e com medo de mim, de tal maneira o envolvo, juro, que ele próprio acaba nas minhas mãos, ou fazendo alguma coisa que será muito parecida com o 2 e 2 são 4, isto é, que tem uma aparência, por assim dizer, matemática. Isso é que é agradável. Isso pode acontecer com o Pavo, mas também com o nosso irmão, com um homem perfeitamente inteligente, até culto na sua especialidade, e há pouco tempo aconteceu. Porque, caríssimo, é uma coisa muito importante saber no que uma pessoa é culta. E depois há os nervos dos quais o senhor se esqueceu, porque todos eles andam hoje doentes, débeis, excitados, e a bilis, todos eles têm tanta bilis. Olha, sou eu quem lhe diz, chegando a ocasião, pode ser esse o filão. O que me importa é que ele ande à solta pelas ruas? Que passeie o quanto quiser. Eu não preciso de mais nada para saber se ele é a minha pequena vítima e que não vai me escapar. Pois, para onde poderia ele fugir? Para o estrangeiro? Para o estrangeiro poderá fugir um polaco, mas não ele. Ainda mais que eu estou seguindo a sua pista e tomei as minhas medidas. Iria fugir para os confins do país? Mas lá vivem os camponeses verdadeiros, autênticos russos, e um homem com uma cultura contemporânea vai preferir sempre ir para o presídio e suportar o convívio com pessoas que lhe são estranhas, os nossos camponeses. Mas tudo isso são absurdos e superficialidades. O que significa fugir? Isso é uma pura fórmula. O essencial não é isso. Não só ele não escapa por não ter para onde fugir, como também não escapa por razões psicológicas. Essa frasezinha, hein? Não escapa pela lei da natureza, ainda que tivesse para onde fugir. Já reparou numa borboleta à volta da luz? Bem, pois da mesma maneira ele se porá a dar voltas e voltas ao meu redor, como em torno de uma vela. A liberdade deixará de ser agradável para ele. Começará a matutar, a viver numa inquietação, a ficar preso nas suas próprias redes e a sofrer angústias mortais. E isso ainda não é tudo. Ele próprio espontaneamente me proporcionará alguma prova matemática do gênero de 2 e 2 são 4, assim que eu lhe dê um intervalo mais longo, e não fará mais do que traçar ciclos e mais ciclos cada vez mais apertados à minha volta até que, pumba, num desses voos virá cair na minha boca e eu vou engoli-lo com todo o gosto. Não lhe parece? Raskolnikov não respondeu, continuava sentado, pálido e imóvel, contemplando com a mesma atenção concentrada o rosto de Porfírio. Boa lição, pensava, encolhido de frio. Isso já não é sequer o jogo de gato e rato como ontem. E não iria me demonstrar inutilmente a sua força e me sugerir. É demasiado esperto para isso. Não há dúvida de que persegue outro objetivo, mas qual? Ah, é absurdo, meu cara, que tu queiras me assustar e usar estratagemas comigo. Tu não tens prova e o homem de ontem não existe. O que tu queres é unicamente me confundir. O que queres é me irritar. E uma vez que eu caia...
Nessa disposição, põe as garras em mim. Mas estás enganado, não vais levar a melhor. Mas por quê? Por que ele me espreme até esse ponto? Está contando com os meus nervos doentes? Não, meu caro, não, meu caro, não. Estás enganado. Vais ter uma desilusão, embora andes tramando alguma. Bem, vamos ver o que andavas tramando. E fez um esforço juntando todas as suas energias, preparando-se para uma terrível e imprevista catástrofe. Às vezes sentia uma grande vontade de dar um salto e estrangular Porfírio ali mesmo. Quando entrou, já sentia medo desses impulsos. Sentia que a sua boca secava, que seu coração palpitava e que subia espuma aos seus lábios, mas no entanto decidiu se calar e não falar senão quando chegasse a ocasião propícia. Compreendia que essa era a melhor tática na sua situação, porque assim não só não se comprometia, como também pelo contrário provocava o adversário com seu silêncio e talvez ele soltasse alguma palavra imprudente. Pelo menos era o que ele esperava. Não, senhor, eu bem vejo, não acredita. Pensa que tudo o que eu estou dizendo são graças inocentes. Insistiu Porfírio, tornando-se cada vez mais alegre e satisfeito e começando outra vez a dar voltas pelo gabinete. O senhor sem dúvida tem razão no seu ponto de vista. Deus me deu até uma aparência que só inspira aos outros ideias cômicas. Sou um bobo. Mas diga e repito que o senhor, Rodion Romanovich, deve me perdoar, pois é um jovem na primeira juventude, por assim dizer, e eu sou um velho. E além disso, deve me perdoar também porque aprecia acima de tudo a inteligência humana, como todos os jovens. A sutileza da inteligência e as deduções abstratas da razão o seduzem. E veja como é igual, sem tirar nem pôr, ao antigo Hofkriegsrat, Conselho Militar da Corte. Hofkriegsrat austríaco, por exemplo, pelo que eu posso julgar das coisas da guerra. No papel, eles é que denotaram Napoleão e o aprisionaram, e ali no seu gabinete entregaram-se da maneira mais sutil aos seus cálculos, mas eis, senão quando o general Max se rende com todo o seu exército. Já vejo, meu caro Rodion Romanovich, que ri de mim por ser um civil e procurar exemplos na crônica militar. Mas o que se há de fazer? É o meu fraco. Gosto muito de assuntos marciais e perco a cabeça ao ler descrições de guerras. Não há dúvida de que errei a minha carreira. Devia ter ido para o exército, é verdade. Pode ser que não tivesse sido nenhum Napoleão, mas teria sido major. Isso sim, Bem, pois agora, meu filho, vou lhe dizer com todos os pormenores toda a verdade acerca desse caso particular. A realidade e a natureza também, meu caro senhor, são coisas importantes. E de vez em quando os cálculos mais espertos falham por culpa dela. Ah, escute um velho, porque estou falando sério, Rodion Romanovich, quando digo isto. Porfírio Petrovich, apenas com 35 anos, pareceu ter envelhecido de repente. Até a voz mudar e todo ele pareceu se encurvar. Além disso, sou um homem franco. Sou franco ou não sou? O que lhe parece? Não tem outro remédio senão reconhecer isso. Estou lhe confiando tantas coisas desinteressadamente e sem pedir recompensa alguma. Bem, continuemos. A inteligência, a meu ver, é uma coisa magnífica. É, por assim dizer, uma beleza da natureza e um consolo na vida. Podem-se fazer muitas travessuras com ela e desorientar um pobre juiz de instrução que, além disso, se deixou levar pela sua fantasia, como costuma acontecer sempre. Pois, e aí é que está o mal, ele é homem. Mas o pior é que a natureza vem em auxílio do pobre juiz. E é isso que o jovem compreende, deslumbrado pela sua sabedoria, que salta por cima de todos os obstáculos, segundo o senhor disse ontem numa frase agudíssima e sutilíssima. Suponhamos que ele mente, refiro-me a esse indivíduo, a esse caso particular, ao desconhecido, e que mente da maneira mais astuta e sábia. Qualquer pessoa poderá dizer que ele venceu e se vangloria com os frutos da sua esperteza, quando se de repente, puf, no lugar mais interessante, mais escandaloso, vai e desmaia. Admitamos que está doente, que às vezes há uma atmosfera irrespirável nas salas, mas apesar de tudo, isso dá o que pensar. Soube fingir de uma maneira sem precedentes, mas no entanto não contou com a natureza. Foi aí que acabou toda a sua astúcia. Outra vez, seduzida pela sua inteligência, pôs-se a troçar do homem que suspeita dele. Empalidece como se fosse de propósito ou de brincadeira, mas empalidece com demasiada naturalidade, demasiadamente a sério, e dá outra vez o que pensar. Embora tenha enganado a primeira vez durante a noite, reconsidera e se pergunta se não terá cometido alguma tolice. Isso acontece a ele a cada passo. Que digo, ele próprio toma a dianteira, começa a se meter onde não foi chamado, se põe a falar pelos cotovelos daquilo que, pelo contrário, não deveria falar, se atreve a formular hipóteses. Ele mesmo se apresenta e começa a perguntar: por que estão demorando tanto a me prender? E isso, repare bem, pode acontecer ao homem mais esperto com as suas pretensões de psicólogo e literato. A natureza é um espelho e o mais transparente. Olhe para ele e se veja. É assim mesmo. Mas por que se pôs tão pálido, Rodion Romanovich? Falta-lhe o ar? Quer que abra a janela?
Oh, não se preocupe, por favor, exclamou Raskolnikov e de repente pôs-se a rir. Não se incomode. Porfiri parou diante dele, esperou um momento, e de repente, imitando-o, também desatou numa gargalhada. Raskolnikov levantou-se do divã e reprimiu de súbito aquele riso absolutamente convulsivo. Porfiri Petrovitch, disse numa voz forte e sonora, embora mal se aguentasse sobre as pernas trêmulas. Até que enfim vejo claramente que o senhor suspeita decididamente de mim como autor do duplo assassinato dessa velha Lisavieta. Aviso-o de que, por meu lado, há muito tempo que estou farto de tudo isto. Se julga que tem o direito de me perseguir legalmente ou de me prender, faça-o, mas não lhe consentirei nem mais um momento que ria na minha cara. De repente seus lábios tremeram, seus olhos cintilaram de raiva e sua voz, que até ali mantivera firme, se quebrou. Não consinto, exclamou de repente, dando um soco sobre a mesa com toda a força. Ouviu bem, Porfiri Petrovitch, não o consinto. Ah, senhor, mas o que tem outra vez? Exclamou Porfiri Petrovitch, aparentemente assustado. Caríssimo Rodion Romanovitch, meu caro pai, que aconteceu? Não consinto, tornou a gritar Raskolnikov. Meu caro, mais baixo, que podem ouvi-lo e aparecem por aí. E depois o que vai lhes dizer? Murmurou com espanto Porfiri Petrovitch, aproximando a sua cara da de Raskolnikov até roçá-la. Não consinto, repetia Raskolnikov maquinalmente, mas de repente também em voz baixa. Porfiri deu rapidamente uma meia volta e correu para abrir a janela. É preciso ar fresco, e também devia beber um pouquinho de água, meu querido amigo. Isso é um ataque. E correu para a porta em busca de água, embora ali mesmo no canto houvesse uma garrafa com ela. Meu caro, beba um gole, murmurou aproximando-se dele com a garrafa. Talvez lhe faça bem. O susto e a compaixão de Porfiri Petrovitch eram tão naturais que Raskolnikov ficou calado ao olhá-lo com uma curiosidade verdadeiramente ávida, mas não provou a água. Rodion Romanovitch, meu amigo, vamos ver. Parecia mesmo que tinha enlouquecido. Ai, ai, beba um golinho de água, beba, nem que seja só um golinho. Obrigou-o a segurar o copo de água na mão. Ele o levou aos lábios maquinalmente, mas percebendo a tempo, pousou com repugnância sobre a mesa. Foi isso mesmo, tornou a ter um ataque. Meu amigo, o senhor recaiu na sua doença, ponderou Porfiri com afetuosa simpatia, mas com ar altivo. Meu Deus, mas é possível se deixar arrebatar dessa maneira? Olhe, Dmitri Prokofitch também esteve aqui para me ver ontem. Concordo que tem um caráter mau, antipático, mas precisamos ver o que ele concluiu dali. Meu Deus, veio me ver ontem depois do senhor ter ido embora. Estávamos jantando e se pôs a falar, e eu não podia fazer mais nada senão abrir os braços espantado. Bem, mas eu creio... Ah, meu Deus, não viria da sua parte? Mas sente-se, meu caro, sente-se por amor de Cristo. Não, da minha parte não, mas sabia que ele ia vê-lo e também o motivo, respondeu Raskolnikov com brusquidão. Sabia? Sabia. Que tem isso de especial? Vamos, meu caro Rodion Romanovitch, como se eu não conhecesse também todos os seus passos. Estou informado de tudo. É para que veja. Sei que foi alugar um quarto e quase de noite ao escurecer que se pôs a puxar a campainha e que perguntou pelo sangue e que irritou os trabalhadores e o porteiro. Olha, eu compreendo o seu estado de espírito naquele momento, mas apesar de tudo o senhor se expõe simplesmente a enlouquecer. Por amor de Deus! Olhe que pode endoidecer. A cólera arde dentro do senhor com demasiada violência por causa das ofensas recebidas, primeiro do destino e depois dos policiais. E o senhor sonhava em obrigá-los todos a falar e acabar assim de uma vez, porque já está farto de todas essas parvoíces e de todas essas suspeitas, não é verdade? Adivinha o seu estado de espírito? Simplesmente com isso não só se expõe à loucura, como expõe a nós, Razumikin e eu. Ele é muito bom para que isso não lhe suceda. O senhor sabe, o senhor está doente, mas ele é bom, e essa doença podia pegar nele. Olhe, meu caro, quando estiver mais tranquilo, vou lhe contar, mas sente-se pelo amor de Cristo. Faça favor, descanse um pouco, está transtornado, sente-se. Raskolnikov sentou-se, um calafrio lhe percorreu todo o corpo. Escutava com a maior estupefacção Porfiri Petrovitch, que assustado e solícito o obrigara a sentar. Mas não acreditava em nenhuma de suas palavras, embora sentisse uma estranha inclinação para acreditar nelas. Sobressaltou-se com a inesperada alusão de Porfiri ao aluguel do quarto. Como é possível que ele saiba sobre o quarto? Pensou de repente. Foi ele mesmo que me falou isso. Sim, senhor, uma vez já encontrei um caso semelhante, psicológico, na minha vida judicial. Um caso assim doentio, prosseguiu Porfiri falando rapidamente. Também se tratava de um indivíduo que se acusara de um crime. E de que maneira se acusara? Era vítima de autêntico estado alucinatório, apresentou fatos, referiu todos os pormenores, despistou-os e deixou todo mundo desorientado. E no fim ele fora apenas em parte, só em parte, o causador absolutamente involuntário de um crime. E quando soube que dera oportunidade ao assassino, ficou impressionado, começou a pensar, desorientou-se e acabou acreditando que tinha sido ele o verdadeiro criminoso. Até que o Tribunal de Cassação interveio no assunto e absolveu o infeliz, submetendo-o a uma observação. Graças ao Tribunal de Cassação. E o que o senhor diz disso, meu caro, é que uma pessoa até pode ficar com febre quando está com os nervos fracos e começa a ir de noite puxar as campainhas e perguntar pelo sangue. Eu aprendi toda essa psicologia
psicologia na prática. Às vezes acontece a um indivíduo sentir a tentação de se atirar de uma janela ou de alto de uma torre, e essa sensação tem algo de sedutora, pois pode-se dizer o mesmo disso de puxar as campainhas. É uma doença, Rodion Romanovich, uma doença. O senhor descuidou excessivamente da sua doença. Devia ter consultado um médico experimentado e não esse tipo gordo. O senhor está delirando. Tudo o que se passa é apenas o efeito do delírio. Por um momento, tudo se pôs a dar voltas em torno de Raskolnikov. E se foi o que passou pela sua cabeça. Tudo isso foi fingimento. É impossível. E repudiava esse pensamento, sentindo antecipadamente até que extremos a raiva e o furor podiam conduzi-lo, sentindo que se pode até enlouquecer de puro ódio. Eu não estava delirando, eu estava em meu perfeito juízo, exclamou, usando toda a capacidade da sua inteligência para ver com clareza o jogo de Porfírio. No meu juízo, está ouvindo? Sim, compreendo e ouço. O senhor também dizia ontem que não estava delirando, e insistiu especialmente nesse ponto em que não delirava. Compreendo tudo que o senhor possa dizer. Ah, mas escute também, Rodion Romanovich, meu amigo, ainda que seja só um pormenor. Suponhamos que, no fundo, o senhor fosse de fato culpado, ou que tivesse intervindo de qualquer forma neste maldito assunto. O senhor, faz favor de me dizer, poderia afirmar que não tinha feito tudo isso no estado de delírio, mas pelo contrário, em seu perfeito juízo? Mais ainda, afirmar com especial teimosia, seria possível isso, compreende? Mas veja, eu afirmo redondamente o contrário. Se o senhor se sentisse culpado de qualquer modo, então o que lhe conviria afirmar seria precisamente que, sem dúvida alguma, de que diabo estava delirando. Não é assim? Não tenho razão? Algo de insidioso transparecia na pergunta. Raskolnikov atirou-se para trás, para o recurso do divã, evitando Porfírio, que se inclinava para ele e o olhava perplexo, em silêncio e tenazmente. Agora, quanto ao Sr. Razumikin, isto é, quanto a esclarecer se ele veio me ver ontem espontaneamente, por sua livre vontade ou por mandado seu, o que o senhor devia dizer era que tinha vindo espontaneamente e não por recomendação sua. Mas repare que não disse. O senhor afirma precisamente que ele veio por mandado seu. Raskolnikov não afirmava tal coisa. Um arrepio percorreu as suas costas. Isso é tudo mentira, declarou lenta e debilmente com um sorriso crispado e doloroso nos lábios. O senhor está outra vez querendo me demonstrar que percebe o meu jogo, que conhece de antemão todas as minhas contestações, sentindo ele próprio que as palavras já não saíam como ele desejava. O senhor quer me meter medo e está simplesmente troçando de mim. Continuou olhando-o fixamente enquanto dizia aquilo e, de súbito nos seus olhos, tornou a brilhar uma cólera imensa. Tudo o que disse é mentira, exclamou. O senhor sabe muito bem que, para um criminoso, o melhor recurso é dizer a verdade na medida do possível. Não acredito no que disse. Mas que caro o senhor faz, riu Porfírio. Com o senhor, meu caro, não é possível uma pessoa se entender. O senhor é um monomaníaco. Então não acredita em mim? Pois eu lhe digo que acredita em mim, um quarto de arcã, e vou fazê-lo acreditar um arcã inteiro, porque tenho sincera amizade pelo senhor e desejo verdadeiramente o seu bem. Os lábios de Raskolnikov tremiam. Sim, lá isso é, gosto do senhor. Digo isso com franqueza. Continuou pegando leve e amistosamente um braço de Raskolnikov, um pouco acima do cotovelo. Digo isso francamente. Trate da sua doença. Além do mais, foi para isso que a sua família veio, e lembre-se dela. É preciso tranquilizar as pessoas da sua família e tratá-las com todo carinho, mas o senhor não faz outra coisa senão assustá-las. E o que importa isso ao senhor? Como sabe? Segue-me e pretende me demonstrar isso? Meu caro, mas eu sei tudo pelo senhor mesmo. Por acaso não percebe que no meio da sua comoção começa a dizer tudo diante de mim e dos outros? Pelo senhor Razumikin, Dmitri Prokofitch, soube também alguns pormenores interessantes. Não, o senhor nega, mas eu devo lhe dizer que devido à sua irritabilidade, apesar de toda a sua astúcia, o senhor chega até a perder a noção das coisas. Porque vamos ver, embora tenhamos de voltar outra vez ao tema das campainhas, uma preciosidade dessas, um fato dessa importância, porque isso é afinal um fato, sou eu o juiz de instrução que revelo assim com toda franqueza para o senhor. E o senhor não vê nada nisso? Se eu suspeitasse decididamente do senhor, iria agir dessa maneira? Pelo contrário, o que me competia era começar por adormecer as suas desconfianças e não dar a entender que tinha conhecimento desse fato, procurar distraí-lo pelo lado contrário e de repente aniquilá-lo com uma machadada na cabeça, segundo a sua expressão. Olá, cavalheiro. Ora, vamos ver, o que o senhor estava fazendo no quarto da assassinada às 10 e tanto da noite, quase às 11? E a que propósito tocou a campainha e perguntou pelo sangue? E por que procurou depois desorientar os porteiros e disse que o levassem à delegacia à presença do tenente? Eis a maneira como eu devia ter procedido se tivesse a mais leve suspeita contra o senhor. Devia ter-o submetido a um interrogatório formal, efetuar uma busca em sua casa e, além disso, mandado prendê-lo. Uma vez que me comporto de um modo tão diferente, é sinal de que não suspeito do senhor de maneira nenhuma. O senhor perdeu a noção das coisas e não vê nada de nada, repito. Todo o corpo de Raskolnikov estremeceu de tal maneira que Porfírio notou claramente. Tudo o que diz é mentira, exclamou. Não sei qual o seu objetivo, mas não faz mais nada senão mentir. Há pouco não me falava dessa maneira e eu não devo estar enganado. O senhor mente.
Eu minto? Insistiu Porfírio, exaltando-se aparentemente, mas sem perder o seu aspecto jovial e brincalhão, e sem se preocupar absolutamente nada com a opinião que o senhor Raskolnikov pudesse fazer dele. Eu minto? Vamos ver como é que eu, o juiz, há pouco me comportei com o senhor, indicando-lhe e proporcionando-lhe todos os meios para sua defesa e apontando-lhe todas essas demonstrações psicológicas, doenças, que diabo, o delírio, o amor próprio ofendido, a melancolia e, para cúmulo, todos esses policiais e tudo mais. Não foi isso? Embora, no fim das contas, não ocultarei. Todos esses meios psicológicos de defesa, pretextos e subterfúgios sejam muito inconscientes, aliás, inconsistentes e semelhantes a facas de dois gumes. Doença? Ó diabo. Delírio, sonhos, tive uma alucinação, não compreendo. Tudo isto está muito bem, mas vamos ver. Por que, meu caro, embora admitindo a doença e o delírio, teve precisamente essas alucinações e não outras? Porque afinal podia ter tido outras, não é assim? Raskolnikov lançou-lhe um olhar orgulhoso e de desprezo. Em resumo, disse com altivez e em voz forte, levantando-se e dando ao fazê-lo um pequenino empurrão em Porfírio. Em resumo, eu quero saber, me reconhece definitivamente fora de toda suspeita ou não? Fale, Porfírio Petrovitch, fale redonda e categoricamente e já neste momento. Mas que trabalho que o senhor me dá, exclamou Porfírio com uma cara perfeitamente jovial, insidiosa e sem uma ponta de inquietação. Mas o que o senhor quer saber com tanto empenho se ainda não começaram a amassá-lo? Olhe, o senhor é como uma criança brincando com fogo, mas por que se preocupa tanto? Por que me fez essa pergunta e com que razão, hein? Parar por aqui, pessoal, na página 380 do livro. Na próxima leitura eu vou chegar à página 400 da obra, tá ok? É isso aí. Ainda hoje eu vou fazer essa leitura, vou chegar até a página 400. Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!